Irmãos, pode se assentar, eu estou muito feliz, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só por um começo de ano, porque muitas vezes a maioria de nós começamos o ano bem, começamos o ano felizes, com muita expectativa, muitos planos, mas a minha maior preocupação é que em todos esses planos que muitas vezes a gente faz no ano, é se Deus está presente nesse plano, porque é importante nós planejarmos, mas o mais importante, irmãos, é porque a nossa vida consiste muitas vezes de processos que parece que algumas coisas não dão certo, algumas coisas não vão ser do nosso jeito, mas se a presença de Deus estiver conosco, então está tudo certo. O problema é quando Ele não está conosco. E aí vem muitas frustrações, muitas feridas, muito tempo perdido, muitos traumas, porque Ele não está conosco. Então, a minha oração, dessa virada de ano, nós temos como costume aqui na igreja ter as primícias, né? Não de uma forma religiosa, mas como um princípio a ser colocado, impresso no nosso coração, estabelecido no nosso coração, de que Ele merece o primeiro lugar. Ele merece sempre a primeira parte. E nesse ano tem sido diferente para mim, porque toda a glória, assim, tudo é a graça dele. Se não for a graça dele, nada seria. Mas todo começo de dia, ao acordar, eu tenho dado minhas primícias a ele. Eu tenho buscado a presença dele. E isso tem trazido uma satisfação, sabe, de que é ele que nos satisfaz. Todos os dias, é dele que nós precisamos, é a presença dele. Então todas as manhãs, antigamente, ano passado, eu falhei em alguns pontos. Nesse quesito, por exemplo, muitas vezes acordava, eu às vezes queria conferir se tinha alguma mensagem, ou se de repente uma rede social, e a gente já se enchia de informações já pela manhã. Eu particularmente, eu não sei se é a sua vida, mas nesse ano eu determinei que eu quero dar as primícias para Ele. Eu quero que seja um ano de unidade. E a unidade, quando a gente fala, é a unidade com Deus primeiramente. Ser um com Ele, andar com Ele, ser um com Ele. E o resto é consequência. Se nós formos um com Ele, a unidade nas relações vai ser consequência. Então, a gente precisa estabelecer primeiro essa unidade no Espírito, essa unidade com Deus no nosso coração. E há uma satisfação, irmãos, quando a gente passa a viver dessa forma. Então, porque a presença de Deus, irmãos, ela está em todos os lugares. Sim, amém? Lugar que você for, a presença de Deus está. Agora, a presença de Deus manifesta, ela está apenas em alguns ambientes. E a presença de Deus pessoal não está com todos. Deu para entender? Há uma presença de Deus em todo o universo. Mas há uma presença manifesta em alguns lugares. E há uma presença de Deus como uma pessoa apenas com algumas pessoas. Porque Deus, Ele anda com aqueles que o temem, né? Então nós não podemos ser convencidos de dizer, não, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está à frente. Mas se eu não temo a Ele, se eu não estou alinhado com Ele, então a gente está vivendo uma ilusão, uma mentira de que, afirmando que Deus está comigo, mas biblicamente falando, Ele anda com aqueles que o temem. Amém? Então, meu desejo, a minha oração é para que hoje a gente saia daqui com esse coração e com essa satisfação de que, irmãos, eu acredito que muitos de nós aqui já tivemos experiências tremendas com Deus, ou até mesmo sem Deus. E você sabe muito bem, eu acredito, que você sabe muito bem que nada satisfaz a não ser a presença de Deus. A gente veio para o Japão com sonhos, objetivos, mas você vê e sabe, nada disso satisfaz. Se não tiver Deus na nossa vida, a presença de Deus, ainda assim continua vazio. Embora ter uma sensação de uma conquista, de uma alegria, mas se não tiver a presença de Deus, nada faz sentido, amém? Mas se Deus estiver conosco, então durante o processo, tudo vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu estava ouvindo uma pregação falando também de um dos pais da fé, e um dos pais da fé aconselhando essa geração, falando assim, quantos dias você
não chora copiosamente na presença de Deus? Fez essa pergunta. E a pergunta, e depois a conclusão era que o pai da fé falando assim: porque se eu permaneço há 10 dias sem chorar copiosamente na presença de Deus, algo está errado. Porque eu preciso entender que Deus ele está perto de um coração quebrantado. Meu coração precisa estar quebrantado, anelante, sabe, com desejo da presença dele. E ele falou assim: quando 10 dias eu já não choro copiosamente pela presença, é nesse lugar que eu já começo a fazer jejum, eu começo a fazer consagração, porque eu não quero perder esse lugar. Porque é muito fácil a gente se acostumar sem a presença. E assim como ano passado, no final, a gente falou um pouco sobre a lepra, a gente pensa que está tudo bem, mas a lepra, ela vai fazendo com que a gente perca a sensibilidade, a gente já não sente mais o calor da presença de Deus, a gente começa a sentir formigamentos nas mãos e nos pés, onde as nossas movimentações são afetadas, a gente já não caminha como caminhava antes, mas parece que está tudo bem, porque ainda eu consigo fazer algumas coisas, mas lá dentro está uma lepra, né? Que a lepra simboliza o pecado. E muitas vezes começa a vir outras situações que feridas demoram para se cicatrizar, para ser curado, ou seja, sabe, traumas, feridas, demora para sarar e curar coisas na sua vida. Então será que não é lepra o pecado? Ou seja, a presença de Deus não está, porque se a presença de Deus está, irmãos, pode estar no tempo ruim, pode estar no tempo bom, mas em toda circunstância há uma satisfação, amém? E eu quero, assim, em breves palavras aqui, falar sobre um homem aqui chamado José, lá em Gênesis 37. E acho que a maioria, quem já conhece que é a história de José? Acho que a maioria, né? Acho que você já assistiu o desenho, já assistiu, não sei se assistiu novela, né? Mas da Record, mas tem um monte de coisa sobre José. Sobre José tem muita coisa. E está em Gênesis, né? Sempre é o início, bastante gente lê, né? O Gênesis e tal, né? E em Gênesis 37, fala que José, ele tinha 17 anos, ele teve sonhos, né, da parte de Deus. A gente conhece muito bem a história ali, né, que havia vários feixes ali, mas só que o feixe dele, né, ficava ali e os outros se encurvavam, o sol e a lua também, tudo se encurvava diante dele. Enfim, ele teve um sonho que foi um sonho de Deus. Então, aqui a gente aprende que tem jovens aqui, graças a Deus, e jovens, nesse ano também nós queremos investir nessa geração, em vocês, né? Não sei se vocês viram, ou vivenciaram, ou contemplaram. Semana passada nós tivemos um culto bilíngue, assim, envolvendo os jovens, e a ideia é fazer uma vez ao mês um culto assim, para justamente investir nos jovens, porque nós queremos que jovens têm potencial e também é morada do Espírito Santo, assim como também as crianças. Queremos unir as gerações, o ano da unidade, amém? Então estou muito empolgado por isso. Então José teve sonhos, só que nós vemos depois ali, bom, está tudo em Gênesis 37, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, você vai vendo ali que ele era alguém que era odiado pelos próprios irmãos, e depois ele é vendido pelos seus próprios irmãos, né, para um grupo ali de midianitas, e dos midianitas ele é vendido para Potifar ali, o guarda ali de Faraó, capitão da guarda de Faraó. Então você entende que ele teve um sonho, mas isso não privou ele de passar por alguns processos difíceis, e ser traído pelos próprios irmãos, ser vendido pelos próprios irmãos, e longe da família, longe de tudo aquilo que ele talvez pensava que poderia acontecer. Então ele está longe de tudo, num país que ele não conhece, e ele é vendido para ali no Egito, tá? E acontece que ele passa por tudo isso, por injustiça, traições, só que Deus queria amadurecer. É muito importante eu e você compreender que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Só que existe esse processo. Eu acredito que existe muita coisa que não aconteceu na minha, na sua vida, porque você e eu, nós não estamos maduros para poder receber isso. Aquilo que ele falou que vai acontecer. Eu me lembro de quando eu vim para o Japão,
minha mãe começou a ir na igreja no Brasil, poucas vezes ali ainda, e eu fui, e ali, com meus 14 anos, 13, 14, 15 mais ou menos, teve aquela famosa mulher de oração, que tem sempre em todas as igrejas, e ela falava para minha mãe, teu filho vai ser um pastor, né? Teu filho vai ser um pastor. E ali com 14 anos tal. E cheguei aqui no Japão, eu lembro que quando eu cheguei no Japão assim, ninguém falou para mim o que eu precisava mudar, eu precisava mudar minhas vestes tal, mas havia um estilo de vestimenta, um estilo de ser da minha vida para esconder uma ferida que havia no meu coração, né? Uma insegurança, uma inferioridade. Então, para eu não ser rejeitado pelos meus amigos ou pelas pessoas, eu queria me sentir mais alguém, como se fosse aquele que chegando, sabe? Então, aí eu andava com aquela roupa de skatista, que é meio modinha na época ali, skatista, roupa larga, calça larga, boche, duas argolas assim na orelha, assim, tentando ser meio humano e tal. Cheguei desse jeito na igreja, e aí eu lembro que a pastora, desse jeito, falou assim para mim, Akira, eu vejo algo na sua vida, parece que é um zoom na sua vida, né? Ou seja, já estava testificando com aquilo que eu recebi no Brasil. Só que tempos vai se passando, muita coisa vai acontecendo sem planejar. Porque eu nunca conheci Jesus, e foi aqui no Japão que eu conheci Jesus, e entreguei minha vida a Ele e tal, e teve todo um processo, né? Processos difíceis, e até hoje temos promessas e palavras, muita coisa que foi prometido lá atrás, estamos vivendo hoje, mas tem muitas coisas que ainda não aconteceu, que estamos no processo. E nesse processo é doloroso, irmãos, né? É doloroso. Muita coisa acontece que fere o nosso coração, nos estica ao ponto que a gente vai pensar, a gente pensa que não vai aguentar, mas glória a Deus, porque o nosso Deus é aquele que estica, mas não deixa arrebentar, amém, irmãos? Ele estica mesmo, estica, mas é para nos fazer amadurecer. E assim também é em casa com as minhas meninas. A gente estica elas mesmo, e graças a Deus. De acordo com a maturidade, ela vai recebendo promessas ou coisas para que ela possa viver a vida dela aqui no Japão. Exemplo disso. Não coloco isso como regra para os papais aqui, tá, irmãos? Mas eu lembro que esse famoso aqui aparelho, a gente sabe muito bem que ao mesmo tempo é bênção, às vezes não. Então, maturidade. Ela queria um aparelho desse. Então, aos poucos a gente dava para ela usar em casa, né? Usava em casa. Só que não tinha fim quando ela pegava o celular. Então a gente falava, filha, você está vendo que você não tem maturidade para ter celular ainda. Por isso que você não tem controle. Você não tem domínio próprio. Você não vê a hora passar. Você deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas por causa disso. Então por isso você não tem. Mas todas as minhas amigas têm. Mas aquela famosa frase da mamãe é o quê? Você não é todo mundo. Tá? Então, não tem maturidade. E aí então aconteceu que... pode ligar essa luz aqui, por gentileza, né, do central? E aí, aos poucos a gente foi liberando. Ela foi ter celular só com 17 anos, né? Então, aí... E depois disso, com 18, então agora você já vai pagar seu próprio celular, né? Então, hoje minha filha já está fazendo os baitos dela. De acordo com as maturidades, a gente vai cedendo e entregando outras coisas. Será que Deus é diferente? Será que Deus entregaria algo para você se quebrar? Será que Deus entregaria algo para você se perder? Será que eu entregaria para minha filha de 13 anos dirigir um carro e se acidentar? Não, ela tem que se amadurecer, tem que ter tamanho, tem que ter estudo, tem que se preparar, tem que ter maturidade. Deus também da mesma forma. E aconteceu que José ele passa por tudo isso. Mas Gênesis 39, verso 1 ou 2, é o que faz toda a diferença. Gênesis 39, verso 1 e 2, porque está escrito assim, ó. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. E Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito. Verso 2, vamos repetir todo mundo junto? O Senhor estava com José. Mais uma vez, o Senhor estava com José.
Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Olha só, ele foi vendido, ele estava num lugar ruim, vamos dizer assim, longe de tudo, mas o Senhor estava com ele. E eu quero conversar com você hoje o porquê que o Senhor estava com ele. José não vivia a vida de qualquer maneira. Havia um temor, havia uma preocupação, um zelo pela presença de Deus. E no verso 3 fala assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo o que fazia. Então você vê que é perceptível, irmãos, quando a presença de Deus está com uma pessoa. Tem pessoas que batem no peito e falam: eu sou morada do Espírito. Mas às vezes as atitudes acabam contradizendo se realmente a presença de Deus está com a pessoa. Então minha preocupação, meu coração para essa manhã é que a gente saia então daqui com essa consciência: eu quero andar com a presença de Deus. A presença de Deus precisa estar comigo nesse ano. Porque esse ano não adianta fazer 12 dias de jejum para 12 meses de vitória. Não. É todos os dias andando com a presença de Deus, irmãos. Não existe negócio de campanha para você receber algo. Não, existe sim você estar na presença de Deus. E aí as coisas vão acontecer. Amém? Talvez circunstâncias difíceis, sim, faz parte do processo. Mas se Ele estiver com você, tudo vai para frente. Amém? Deus não nos prometeu que não teríamos tribulações. O que Ele prometeu? Que estaria conosco. Em meias tribulações, em meias dificuldades. Mas se Ele estiver conosco, irmãos, há uma força, há uma graça, há uma proteção para passar por todos esses momentos. E não passar por esses momentos, sabe quando você já está na última, sobreviver. Não, Deus está com você, renovando você dia após dia, amém? É perceptível? Você conhece alguém que é perceptível a presença de Deus? É gostoso conversar com a pessoa? Você sente paz em conversar com essa pessoa? Talvez essa pessoa carregue a presença de Deus. Isso é muito bom. E é muito melhor quando você ouve de outros, sabe? Falar: nossa, eu gosto de estar com aquela pessoa, eu gosto daquele irmão é diferente. E muito melhor quando todo lugar, ambiente onde você trabalha ou estuda, as pessoas sabem: você é diferente. Amém? Ora Deus, já aconteceu com você assim? Amém? Vamos profetizar então? Amém? Quero profetizar então que possa acontecer isso nas nossas vidas, sabe? Tem que ser uma realidade. A igreja, nós podemos ser cristãos só aqui dentro, é lá fora, é manifestando Cristo em todos os ambientes que o Senhor nos colocou. Amém? E acontece que, lá na casa de Potifar, olha um grande segredo aqui, né? Para preservar essa presença de Deus. Porque todos sabem que a mulher de Potifar estava dando em cima de José, porque a Bíblia fala que José, ele era um homem bonito, ele era alguém de boa aparência. E a Bíblia fala que não era só um dia dando em cima, porque José estava responsável por toda a casa de Potifar, todos os bens, tudo estava sobre a direção ali, praticamente, de José. E houve um dado momento que ele estava sozinho. Repita assim comigo: sozinho. Repita assim comigo: ninguém estava vendo. Entre aspas, né? E acontece que a mulher de Potifar todos os dias: deita-te comigo, deita-te comigo e deita-te comigo. E José, ele fala algo que me constrange, porque lá no verso 9 do capítulo 39 diz assim, ó, no verso 8: José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu, e ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade e estaria pecando contra Deus? Ninguém está vendo, mas ele tinha uma consciência que havia uma presença com ele que estava vendo todas as coisas. Havia alguém com ele que estava vendo todas as coisas. Ele tinha uma consciência que a presença de Deus estava com ele. Ele preservava, ele continuava cultivando esse relacionamento com a presença de Deus. E eu fico me perguntando: será que eu ou você faria isso? Será que nós temos a consciência? Quantas vezes você ou eu, dirigindo, ou talvez fazendo algo longe da sua casa, longe dos holofotes, longe dos olhos de alguém, da sua esposa, do seu cônjuge, dos seus filhos,
ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Existe uma presença que está conosco, que precisa estar conosco. Que nós precisamos ter essa consciência que Deus é uma pessoa e Ele precisa estar conosco. Eu preciso ter essa consciência que Ele está perto de mim, Ele está em mim, Ele está perto de mim, eu estou vivendo com Ele. Não foi justificativa, irmãos. Não foi justificativa, porque eu lembro que hoje pela manhã os irmãos do louvor sabem, a gente conversou tudo aqui. Conversou várias coisas espirituais, sobre a presença de Deus, que a gente precisa atrair a presença de Deus, o nosso coração anelar pela presença dEle e tal. E depois que eu falei isso, eu falei assim, irmãos, vamos ensaiar então? Aí teve um irmão que falou assim, pastor, vamos orar? Esquecendo de orar, sim. Aí eu falei para ele assim, aquela justificativa, que a presença de Deus já está comigo já, eu já estou queimando já estou desde manhã já com Ele, né? Então, precisa orar de novo, vamos dizer assim. Mas sim, oramos, irmãos, oramos, amém? Oramos, não justificativa, tá? Não foi justificativa. Mas, sabe essa consciência, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está caminhando, e isso é prazeroso. E eu acredito que por meio disso, sabe, Deus vai nos levando a lugares que Ele quer nos levar, amém? E conhecendo também um pouco a história, você vê que José então cultivava a presença de Deus, e ele fugiu dessa mulher. A mulher ficou com as vestes ali, porque a mulher agarrou esse homem, e aí ele fugiu, porque ele tinha consciência, a presença de Deus está aqui. Então ele foge, e a mulher de Potifar faz o quê? Ela grita para todo mundo falando, tá vendo esse homem que trouxe aqui para casa? Ele quis abusar de mim, então eu gritei e ele fugiu. E sim, ele fugiu, e conhecendo a história, quando Potifar soube disso, José foi lançado na prisão. José foi lançado na prisão, e acontece que ali no capítulo 39, verso 19, primeiro ele foi vendido, agora ele, de uma forma injusta, ele é enviado para a prisão. E no verso 19 diz assim, ó, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Verso 21, mas o Senhor estava com ele. Oh, Jesus, isso que faz a diferença, irmãos. O Senhor estava com ele também na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. A presença de Deus estava com José. E a gente vai continuando aqui a história. José estava ali na prisão, ele é abençoado ali na prisão também. Por isso que eu falo, irmãos, não existe lugar ruim. Existe lugar onde a presença de Deus não está, de uma forma manifesta. Porque sempre gostamos de falar que Jesus estava no pior lugar, mas venceu. Adão estava no melhor lugar, que era o paraíso, e perdeu, caiu. Então não importa o lugar, importa se há um temor pela presença de Deus. Amém? Eu creio em pessoas como eu e você que carrega a presença de Deus, que muda ambientes. Amém? Eu quero crer em nome de Jesus que nós como igreja, ao sair dessas quatro paredes, lugares que a gente está inserido é para mudar ambientes. Eu lembro que quando eu trabalhava ali na Kanasashi, no navio, mas sempre tem um abençoado, sim? Sempre tem aquele abençoado. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais trabalhar, porque eu não quero nem mais olhar para a cara dele. O cara pensa que é chefe, o cara pensa que manda em tudo lá, né? O cara chato mesmo, o cara... Enfim. Mas ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, meu coração está ruim, eu preciso, Senhor. Me ajuda a ser como o Senhor é, me ajuda a ver como o Senhor vê. E ali, com esse entendimento, com esse coração, eu preciso mudar esse ambiente. O ambiente está ruim aqui de trabalho, eu preciso fazer diferença, eu sou luz. E onde luz entra, a treva sai, amém?
Então ali eu coloquei isso no meu coração, com amor, buscando a presença de Deus. Então eu pude ali olhar com outros olhos aquela pessoa. Foi quando, conversando com a pessoa, ele começou a abrir o coração, né? E ele falou todas as dificuldades dele. Aí eu entendi o porquê ele agia daquela forma ali. Houve uma compaixão e depois a gente se tornou amigo. Aí agora o ambiente, ó, paz. Aquele nosso grupo ali, ó, acabava os blocos rapidão, irmãos, rapidão. Todo mundo trabalhava muito bem, o ambiente era gostoso, porque a presença de Deus estava ali. Amém? Então, não importa o lugar, você vê que cada lugar que José ia, os ambientes eram mudados, porque a presença de Deus estava com ele. Você crê nessa palavra? Amém? Você crê mesmo nessa palavra de verdade? Amém? E cultivemos então isso. Bom, continuando a história aqui, em breves palavras, ali nessa prisão havia 2 prisioneiros também, o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros também do faraó, que foi ali enviado. Eles também tiveram sonhos, e ali acontece que, ao compartilhar esse sonho, José, ele falou o seguinte, lá no verso 8, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Você vê que ele não se gabava falando, eu sou o profeta, eu sou o homem de Deus, eu sou aquele que discerne tudo. Não, ele falava que a interpretação dos sonhos vem dele. Primeiro a gente vê ele fugindo da mulher, porque ele cultivava essa presença, e também ele reconhece que tudo vem dele, de Deus, sabe? Então você vai pegando esses princípios na sua vida para cultivar a presença de Deus na sua vida, amém? E ali ele reconhece e ele traz a interpretação do sonho, e acontece que sim, tudo aquilo que ele interpretou aconteceu. Só que a Bíblia vai dizer também aqui, lá no verso 23 do capítulo 40, que o chefe dos copeiros, ele foi restituído ao lugar dele ali, com o faraó, mas só que ele se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Porque José falou, ó, quando você for de novo para faraó, não esqueça de mim. Não esqueça de mim, porque eu fui enviado aqui de uma forma injusta. Não esqueça de mim. E a Bíblia fala no capítulo 41 que passou 2 anos, irmãos. Tem gente que não consegue esperar 2 dias. Tem gente que não consegue esperar 2 horas. Tem gente que não consegue esperar 2 minutos, porque a internet está lerda. A gente não consegue esperar. José esperou não só 2 anos, irmãos. Porque com 17 ele recebeu o sonho, sim? Estão lembrados? Só que as coisas vão acontecendo, tudo isso, carregando a presença de Deus. Depois daquilo que o sonho foi interpretado, passou 2 anos, a Bíblia vai dizer aqui, e ele vai interpretar um outro sonho, que é o sonho de Faraó, da famosa 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Princípio de administração, irmãos. Se você está vivendo um tempo de vacas gordas, ó, guarda uma parte, guarda uma parte, guarda uma parte, porque há tempo de vacas magras, amém? Você vê, a Bíblia, ela abrange toda a área da nossa vida. Só que José, então, ele interpreta esse sonho. Ele interpreta esse sonho e a Bíblia vai dizer novamente, lá no verso 16, do capítulo 41, José falando assim, ó, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. E José interpreta os sonhos daquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que para você que não conhece, seria 7 anos de grande fartura no Egito, e depois 7 anos de grande fome, não só no Egito, mas em todo o mundo. E ao ponto que esses 7 anos que estavam em fartura, eles foram administrando, guardando bastante cereal, bastante ali mantimento, e quando chegou o momento de vacas magras, eles tinham reservas, amém? Eles tinham ali ao ponto de poder alimentar não só a sua nação, mas alimentar também todos os povos. E chegou o momento que precisava administrar tudo aquilo que estava vindo nas mãos ali do Egito, de Faraó, de José, né? E a pergunta foi, quem que a gente deixa para administrar tudo isso? E novamente, o que Faraó fala? O que as pessoas falam? Quem há tão sábio como José? Lá no verso 37, irmãos, 38, por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Mais uma outra pessoa reconhecendo que em José havia algo diferente.
E esse algo diferente era o quê? Era o carisma dele? É porque ele era bonito? Que chamava a atenção com sua beleza? Não. O que fazia a diferença na vida dele? A presença de Deus. Amém? Então foi quando que ele foi colocado como administrador sobre toda aquela situação. E a Bíblia vai dizer no verso 46. Estão comigo até aqui, irmãos? A presença de Deus está aí? Amém? A Bíblia vai dizer no verso 46, capítulo 41. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. E depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Enfim, você vê que com 30 anos, então José é colocado. E aí acontece que chegou a fome. E no capítulo 42 fala que os irmãos que o traíram, que o venderam, agora no capítulo 42, os irmãos estão vindo no Egito para buscar mantimento. E quem recebe os irmãos? José. José recebe aqueles que o venderam. E qual a atitude de José? Qual seria a sua atitude? Sabe, quantas vezes nós somos traídos por pessoas que nós amamos? Por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E de repente, aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que nos feriu, ela volta, ou talvez ela chega diante de uma fome, diante de uma circunstância, não deu certo, e você vê ele na sua frente pedindo ajuda. O que você faria, irmãos, no lugar de José? Porque agora você tem todo o poder, agora você tem todo o mantimento. Se você quiser dar de graça, você dá. Você tem recurso, você tem poder nas suas mãos. O que você faria? Não precisa responder, né? Porque talvez alguns falariam, eu mataria eles, né? E eu esfregava na cara deles. Não, agora vai ser com sabor de mel agora a vingança. Agora eu vou fazer eles se ajoelhar nos meus pés. Agora eu vou dar uma de Espírito Santo, vou fazer eles sofrer, né? Vou fazer eles pagar por tudo aquilo que eu vivi durante todos esses anos. Irmãos, José não desejou mal para eles. José carregava a presença de Deus. José cultivava, não, isso feriria, isso pecaria contra Deus, isso feriria o coração de Deus. Ele tinha essa consciência. Então ali novamente ele vendo os irmãos, o coração bateu mais forte. A Bíblia diz que por várias vezes ainda ele não aguenta o choro, ele se segura, vai lá no quarto para chorar. Não sei se é um choro, né, de emoção, de raiva, só sei que ele não fez o que não deveria fazer, graças a Deus. Ele fez o que deveria fazer, que é amar, que é acreditar, que é viver aquilo que Deus falou para ele, independente da circunstância, que é cultivar a presença de Deus. Amém? Então ele continua, irmãos, ali por várias vezes, né? Um vai e volta dos irmãos, até que chega um momento, irmãos, que ele não se aguenta o choro. Foi um vai e volta, né? De buscar cereal e tal, ao ponto que ele fala: sou eu, José, aquele que vocês venderam para os midianitas, para os ismaelitas, e agora eu estou aqui. E ainda haverá alguns anos de fome sobre toda a terra, mas não tenham medo. Não tenham medo, meu pai ainda vive. Não tenham medo, eu vou sustentar, prover para a vida de vocês. Não tenham medo, eu vou dar todo o melhor do Egito para vocês. Os irmãos todos ainda, né, será que isso é verdade? Né? E eles, sabe, vão seguindo as direções de José, porque José cultivava a presença de Deus. Até o momento, irmãos, que lá no capítulo 45, quando ele revela sua identidade, tudo isso de ruim que aconteceu com José, mas que o levou para o propósito de Deus, que levou esse processo na vida dele, no capítulo 45, verso 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: José dizendo assim, ó, verso 6: a fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita.
Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, o quê? Foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Vou repetir. Foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Não foi vocês que me enviaram para cá. Não foi vocês que me venderam. Não foi Deus que me enviou para cá. Consciência de que com a presença de Deus, não importa o lugar, Ele estará direcionando, Ele estará à frente de todas as lutas e tribulações que você possa passar durante o processo. Agora a diferença é, irmãos, se a presença de Deus está com você. Se a gente quiser fazer com a força do nosso próprio braço, as coisas não vão acontecer, irmãos. Será mais duro a vida, será mais difícil, mais pesado. Mas se a presença de Deus está, irmãos, tudo vai se convergir. E é muito lindo, irmãos, que se a gente tem essa consciência, chega um momento que tudo começa a convergir. Tudo começa a convergir para aquilo que Deus falou. Deus vai conectando todas as coisas como se fosse um quebra-cabeça. Irmãos, é tão lindo que eu falo isso e aconselho alguns irmãos. A questão, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, assim, no sentido de encargo, sabe? Porque nós somos diferentes. Eu gosto de falar que a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? São acontecimentos que, antes de vir para o Japão, recebi aquela peça do quebra-cabeça falando que eu seria um pastor. Antes disso também, eu tinha um grupo de dança lá atrás também, quando eu tinha 10 anos, 12 anos. E lá eu me preocupava com meus amigos, não se eles pegariam a dança, mas como eles estavam também. Olha o coração pastoral desde aquele tempo já, se preocupando com eles. Em ensinar dança, em ensinar também algumas coisas. Peças no quebra-cabeça. E aí, chega no Japão, sim, aconteceu coisas na minha vida, família e tal. E ao ponto que, de repente, eu estou numa conferência, eu estou num culto, um irmão do nada vem e libera uma palavra. Opa, se encaixa com essa outra peça do quebra-cabeça. E aí você vai vivendo e cada vez mais vai criando uma imagem do que Deus tem para a sua vida. Sabe, hoje eu tenho uma convicção do que Deus me chamou. Eu não preciso mais me comparar. O outro é assim. O outro está fazendo assim. Não, mas nós com o Mac Toyohashi, a gente tem uma palavra, a gente tem um encargo, tem uma direção, tem uma palavra específica como pessoa, ou como igreja local, ou como ministério também. Enfim, nós temos uma convicção baseada em toda peça de um quebra-cabeça. Esse feriado, irmãos, eu não viajei em nenhum lugar. E a gente tem uma filha do coração que todo dia pergunta, o que a gente vai fazer? Chega uma hora, a gente não vai fazer nada. Eu só quero ficar em casa, sem fazer nada, sabe? No feriado, né? Mas o que a gente vai fazer? Toda hora. Tive uma ideia, irmãos, Falei assim, vamos comprar um quebra-cabeça e vamos montar junto? Aí, enfim, ela se animou toda, né? Vamos, então vamos. Só que, sabe, para ter bastante tempo para fazer aquele quebra-cabeça, peguei um quebra-cabeça de 1000 peças. 1000 peças, irmãos, 1000 peças. Comecei no feriado, a montar o quebra-cabeça com ela ali. Enquanto depois eu consegui quase 100 peças ali, ela conseguia uns 10 e se gabava ali, né? 10. Tá bom, né? Chegou uma hora que ela desistiu, falou, muito difícil, né? Mas eu insisti ali às vezes, mas enfim. No final das contas, acabou o quebra-cabeça ficando para mim fazer inteiro. Porque eu sou assim, quando eu começo algo, eu quero terminar, irmãos. Não quero deixar pela metade. E ali, vai, né? Tava as primícias aqui. Acabava as primícias, eu ia para casa montar o quebra-cabeça. Já tinha recebido de Deus muita coisa aqui, já tinha cultivado a presença de Deus. Mas ali foi muito gostoso, porque montando quebra-cabeça, chegou na parte final que tudo começou a juntar, começou a ficar fácil. Eu comecei a entender todo o formato, essa peça daqui. E, gente, consegui montar o quebra-cabeça. Passei até uns tape assim para não quebrar mais aquele quebra-cabeça. Depois tiro uma foto lá, mando no chat da igreja para vocês verem. Muito lindo, quebra-cabeça. E enfim,
Deus conosco também é da mesma forma, irmão. Chega um momento que tudo começa a se encaixar, o quebra-cabeça. Você começa a entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus está fazendo em você e quer fazer por meio de você, mas porque você está permanecendo no processo, preservando a presença de Deus, cultivando a presença de Deus, e as coisas vão acontecendo. E isso Deus, Ele quer nas nossas vidas, amém? Ele quer caminhar conosco, Ele quer se manifestar em nós e por meio de nós. Só que, irmãos, como eu falei, a presença de Deus está em todos os lugares, mas a presença manifesta é apenas em algumas pessoas e algumas situações. Só que existem lugares, por exemplo, Mateus 13, 57 e 58, Jesus estava ali, naquele lugar, mas Ele não pôde manifestar o seu poder naquele lugar, porque havia falta de honra e incredulidade. Isso faz com que a presença de Deus não é manifesta. Falta de honra e incredulidade. Hoje, será que vai acontecer? Será que Deus, enfim, vou lá na igreja. Não, incredulidade, falta de honra. Agora, se eu venho aqui, ontem nós tivemos um momento de oração também ali na salinha, né? E ali meu coração, falei, Senhor, eu estou aqui, mas quero cultivar mais essa presença. Irmão, chegou uma hora que línguas estranhas começou a fluir, sabe? Quando começa daí assim, e cultivando, mas chegou uma hora que a presença de Deus já estava tão palpável ali, eu só sabia chorar. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Era maravilhoso. A presença de Deus te enchendo ali e tal. Porque havia uma honra, uma reverência pela presença, e havia uma fé de que Ele estava ali e que eu precisava e desejava pela presença dEle. Isso também acontece na sua vida, amém? Deve acontecer. Deus também não se manifesta quando há um desinteresse também. Apocalipse 3:20, a gente vê, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus estava fora. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, porque havia uma igreja morna, havia uma igreja que não se interessava por Jesus. Por isso Jesus estava fora dessa casa. Jesus não se manifesta também, ou até ele até se retira de alguns ambientes, porque pessoas se preocupam mais com sua reputação. Lá em 1 Samuel 16, 14, 18, 12, fala de Saul. Saul estava muito preocupado com sua reputação. Não, eu quero honra, o que eles vão pensar de mim? Preocupado com a reputação, irmãos. A presença de Deus estava longe já não estava mais sobre Saul. Saul estava atormentado, porque a presença de Deus não estava mais nele. E a gente sabe, dura coisa é quando a presença de Deus não está mais em nós. Há um tormento, há um vazio, há um desespero. E ele vai querer buscar em quê? Eu quero ser honrado. Eu quero status, eu quero preservar minha imagem. Irmãos, a gente precisa não estar nem aí com o que os outros vão pensar. O que importa é que eu quero a presença de Deus. Quantas vezes ali, irmãos, eu sei que às vezes é um pouco até, vamos dizer assim, é feio de ver e é bonito de ver ao mesmo tempo. Quando a gente tem alguns retiros para buscar a presença de Deus, num tempo mais prolongado, a gente orienta alguns irmãos. Irmãos, se tem alguém lá babando, chorando e tudo escorrendo assim, deixa ele até ele procurar ticho. Quando ele procurou ticho, aí você está ali para dar ticho para ele. Porque sabe, aquele momento que você está ali, e de repente alguém coloca um ticho na sua mão, você leva até um choque, né, irmãos? Você estava tão ali na presença de Deus, lançando ali. Então deixa. Não estou nem aí com a minha reputação. Está tudo escorrendo mesmo. Mas eu quero e estou desfrutando de uma presença de Deus. Amém? Quem é assim aqui no nosso meio? Amém? Glória a Deus. Está nem aí para a sua reputação. Se Deus está te tocando, e se Deus pede para você se ajoelhar, se Deus pede para você se deitar, se prostrar, babar, chorar, se lambuzar toda ali você sabe, choro, lágrimas. Só vai, irmãos. Repita assim comigo, só vai. Só se lança, porque a gente não pode estar preocupado com a nossa reputação. Isso, presença de Deus se afasta, porque você está muito preocupado não com a minha presença, está preocupado com você. Outra coisa também lá em Lucas 10, 41, 42, é que Jesus pode estar no ambiente,
mas o estresse e muita tarefa, sabe? A correria do dia a dia faz com que a presença de Deus se torne também, vamos dizer assim, desapercebida. Porque Marta e Maria estavam no mesmo ambiente, mas Maria escolheu estar na presença de Deus. Marta escolheu o quê? Murmurar. Marta escolheu apontar o dedo. Maria não está fazendo nada, eu estou aqui trabalhando. Irmão, se você está na presença de Jesus, nas oportunidades que você tiver, só se lança. Amém? E o principal, Juízes 16, 20, fala que ali com Sansão foi indo, fazendo as coisas contrárias à presença de Deus, porque ele estava pecando contra Deus, ele estava quebrando princípios, só que Deus ainda usava a vida dele. E aí, por isso que veio um engano na vida de muitos, que eu posso continuar com o meu estilo de vida, porque Deus ainda está me usando, mesmo eu estando em pecado, mesmo eu estando longe da presença de Deus, ainda as coisas estão acontecendo, ainda eu estou pregando, ainda eu estou louvando, eu ainda estou aqui. Só que chega uma hora que Deus é misericordioso, mas chega uma hora que se a gente não cultiva, a presença de Deus ela sai. E acontece que aqui, Sansão, quando ele foi fazer o que deveria ser feito, ele notou, não havia mais força nele, porque a presença de Deus havia se retirado dele. E dura coisa é quando a gente pensa que Deus está conosco, mas no momento que a gente mais precisa, a gente vê Deus está longe. E não é por causa de Deus, é por minha causa. E dura coisa é, se com Deus já é difícil, imagine sem Deus. Mas eu quero atrair a presença de Deus nessa manhã. Amém? Porque a presença de Deus, ela é atraída por meio dos nossos corações. Em várias passagens aqui, irmãos, a gente vê Moisés falando: se a tua presença não for conosco, não me faça subir deste lugar. Você vê uma consciência que a presença de Deus precisa estar. A gente vê em 2 Crônicas também vários momentos onde há uma presença de Deus que encheu o tabernáculo ao ponto que as pessoas não conseguiam ficar mais de pé. Eu gosto até de fazer uma analogia que quando a presença de Deus enche o ambiente, a carne não consegue ficar de pé, todas se prostram, não consegue permanecer diante da glória de Deus. Eu quero essa presença, irmãos, ao ponto que a Bíblia fala também que alguns princípios, todos eles estavam em unidade, em uma só voz, entoando, cantando, louvando. E a Bíblia diz que os céus desceram, uma nuvem desceu naquele lugar, naquele ambiente, ao ponto que a glória de Deus foi manifesta naquele lugar. Então o que Deus pode fazer quando há um coração, uma igreja que o deseja? E o que, para a gente finalizar, na verdade tem várias coisas que eu queria ministrar aqui também, porque em várias passagens a gente vê um Deus que sempre quis caminhar com o homem, sempre quis, como José, como Moisés, com tantos outros homens de Deus, interagir com o homem, caminhando junto com o homem. E essa é a vontade de Deus, não mudou, porque o próprio Jesus manifestou sua vontade quando ele veio até para estar conosco, amém? Está entre nós, ele quer andar conosco, e ele viveu entre nós. Só que, sim, para cumprir promessas, ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Mas o que aconteceu depois? Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para continuar conosco, para que a presença dele continue conosco. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Amém, irmãos? Amém? Agora, como eu falei, para a gente finalizar, pode se colocar em pé, você que pode. É que a presença de Deus, ela precisa ser cultivada. Você vê José, cultivou a presença de Deus falando: ninguém está vendo, mas Deus está aqui vendo. Havia uma consciência. Havia uma consciência sobre José também, que Deus
é que direciona e dá todos os dons necessários. Havia uma consciência em José que, apesar das lutas e problemas e traições e feridas, foi Deus que quis, foi Deus que permitiu para que algo grande acontecesse na sua vida. Há um versículo lá em Hebreus que a Bíblia diz que as coisas abaláveis precisam ser abaladas para que a inabalável permaneça. Eu acho que muita coisa acontece na nossa vida, alguns abalos, para que a gente tenha a consciência de que existe um inabalável que precisa permanecer. Existe um livro que chama Deus é Destruidor de Sonhos, né? Deus às vezes chacoalha tudo, destrói tudo aquilo que a gente pensou que era um sonho, mas para quê? Para que a gente tenha uma consciência que existe um inabalável, existe algo eterno que Deus ele quer estabelecer no nosso coração. Para finalizar agora, conversando aqui com um grupo de louvor, é uma preocupação, é uma oração que eu quero para esses dias também. Hoje em dia há um convencimento do que é pecado. Convencidos e muitas vezes não convertidos. Pessoas que não nasceram de novo. Estou convencido que Deus está comigo. Estou convencido que sim, eu preciso de Deus. Mas não tenho uma convicção de pecado. Porque uma vez que João Batista está ali batizando as pessoas, a Bíblia vai dizer que as pessoas iam até João Batista ao se batizar, confessando os seus pecados. Todos aqueles que tiveram encontro com Deus, como Isaías, quando ele estava diante da presença de Deus, o que ele falou? Ai de mim, ai de mim. Minha oração para esses dias também, Senhor, traz de volta convicção de pecado. Ah, tá tudo bem, estou indo na igreja, tá tudo bem. Não está tudo bem, o Senhor está voltando, Ele quer um povo santo. Ele quer um povo que caminhe com a presença de Deus. E a presença de Deus vai habitar junto com pessoas que, como José, têm o temor de que há alguém com ele. Como eu pecaria contra Deus fazendo tal coisa? Se você é essa pessoa, irmãos, que quer a presença de Deus, ou quer se arrepender, há uma convicção de pecado no seu coração, entendendo que eu sou pecador e careço de uma graça, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar meu coração, aí a presença de Deus vai vir sobre a tua vida. Aí a presença de Deus vai te encher ao ponto que você vai ver, é isso que eu quero para a minha vida. Não vale a pena viver em pecado, não vale a pena viver como um leproso pensando que está tudo bem. Não está tudo bem se a presença de Deus não estiver junto. Nós vamos, não sei o que vamos fazer aqui, tocar, instrumental, algo assim. Quem vai atrair a presença de Deus é você. Se você deseja Ele, você tem liberdade para fazer o que o Senhor quer que você faça. Se ajoelhar, vir aqui à frente, chorar, erguer suas mãos. Mas eu quero tirar aqui alguns minutos para cultivar a presença de Deus. Amém?